Mocidade, finalmente está concluída a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, depois da realização do jogo que estava atrasado entre Furacão e Corinthians. Não houve alteração lá na parte de cima, no G4 da tabela. Nós vamos falar um pouco aí sobre esse jogo, vamos dar aquele bizu na tabela, e todos os times aí estão com 3 jogos. Pena que não vai durar por muito tempo, né? Já vai desorganizar de volta aí. A gente vai falar sobre isso também no vídeo de hoje, mas antes já vai se inscrevendo aí no canal, dá aquele confere. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, não custa nada, não paga nada e você fortalece a nossa caminhada. É isso aí, mocidade. Se ajeitem daí que eu me ajeito daqui e bora pro vídeo! Tabela na tela, mocidade. Os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro seguem inalterados, todos com 7 pontos ali. Definida a ordem, obviamente, por critérios de desempate. Palmeiras segue em primeiro, São Paulo em segundo, o Flusão em terceiro e o Bahia em quarto lugar. Na quinta colocação vem o Corinthians, que venceu o Furacão aí por 1-0 na Arena da Baixada, passando o próprio Furacão, que aparece ali em sexto lugar, com os mesmos 6 pontos do Corinthians. Pois é, o Furacão tinha a chance de atingir a liderança, de se manter sendo o único time com 100% de aproveitamento, mas o torcedor rubro-negro sabe, né? O problema do Atlético é quando ele depende de si mesmo. O Atlético teve, de modo geral, o domínio da partida, mas na hora de concluir, mocidade, olha, as poucas bolas que foram no gol, o Hugo defendeu ali com muita maestria. Aliás, que baita goleiro esse goleiro do Corinthians, hein, mocidade? Será que é exagero meu ou é papo de seleção? O cara é muito bom goleiro, mano. Mas, de fato, a maioria das finalizações do Furacão foram ou para fora, ou bloqueadas pela defesa, ou peidinho de véia. O Atlético tá pecando muito nesse quesito, né? O Atlético tem uma Viveiros dependência, né? Depende muito do Viveiros. Aliás, o Viveiros fez uma baita partida ontem. Muita garra, muita disposição. Fez a jogadaça do pênalti desperdiçado pelo Julimar, mas o Viveiros não é o Pelé, o Viveiros não é o Cristiano Ronaldo e o Atlético precisa reforçar esse elenco. Aliás, o Corinthians também precisa de reforços, viu? As equipes no 11 titular ali são até bem equilibradas. Esse jogo tinha tudo para ser um jogo bem equilibrado e realmente, assim, a vitória do Corinthians acabou não surpreendendo. Mas quando a gente fala do banco de reservas, né, aí você vê o banco do Atlético é só a piazada que está subindo da base, né? É lógico que tem que promover. O Atlético está, aliás, com uma safra boa saindo da base, só que não dá para ter só a piazada, porque eles estão aprendendo o que é o futebol profissional, né? Estão subindo agora, é diferente, é uma outra vivência. Não dá para ter só a piazada e depender deles para o Campeonato Brasileiro inteiro, porque eles vão ter dificuldade aí de ter regularidade. E o banco do Corinthians também não é aquelas coisas. Então, eu acho que ao longo do campeonato são 2 times que vão lutar justamente aí para ficar nessa faixa que eles estão aí, que é brigando para essa vaguinha aí de pré-Libertadores e, quiçá, se abrir uma outra vaga, aí depende de time brasileiro ser campeão da Libertadores novamente, depende de time que já está no G4 vencer a Copa do Brasil, lutar por essa segunda vaga. Eu não vejo os times fazendo mais do que isso aí, como seria nesse momento, se fosse o final do campeonato aí, estariam brigando pelo título, né? Ademais, mocidade, aquilo que nós já previmos aqui no canal vem acontecendo. Esse negócio aí do Brasileirão começar em janeiro, em meio aos estaduais, está prejudicando muito a qualidade da competição. A gente vê aí times que deveriam estar rendendo bem mais, como o Galo Mineiro, como o Flamengo, como o Cruzeiro, então, que está na lanterna, todos lá embaixo da tabela, e a gente sabe que a tendência é esses times melhorarem de produção, mas essa antecipação do início do Campeonato Brasileiro para janeiro nos coloca nessa realidade de muitos times ainda estarem reforçando o elenco, ainda estarem tentando se encaixar, e para mim esse tende a ser um Brasileirão de reviravolta na tabela. Isso aqui, o final do primeiro turno, que ainda está longe, ele tende, na minha opinião, a ser muito diferente do que vai chegar lá na reta final mesmo, em dezembro. Então, muita surpresa pode acontecer nesse Campeonato Brasileiro.
Muito bem, mocidade. Vamos dar um bisu aí nos jogos da quarta rodada, porque, como eu disse aí na abertura do vídeo, vai durar pouco essa realidade aí de todos os times terem a mesma quantidade de jogos, né? Na próxima rodada serão realizadas apenas 7 partidas. Isso porque o Flamengo tem compromisso da Recopa Sul-Americana e Botafogo e Bahia jogam pela pré-Libertadores. É óbvio que quando saiu a tabela do Brasileirão, essa já era uma data destinada a competições da Conmebol. E a CBF foi lá e mesmo assim marcou uma rodada de Campeonato Brasileiro para o meio dessa rodada aí, né? Então, esses jogos aí nem tem data disponível para acontecer, sabe-se lá quando vão acontecer, né? A CBF agora vai ter que torcer para eliminações desses times aí em outras competições para conseguir encaixar isso aí no calendário, e aí, consequentemente, os adversários de Flamengo, que é o Mirassol, o adversário do Botafogo, que é o Vitória, e a Chapecoense, que jogaria contra o Bahia nessa quarta rodada, terão os seus jogos aí também atrasados. Aí já prejudica para mim isso aí, a isonomia aí do futebol, né? Claro que não é crucial, né, para título, para rebaixamento, para classificações, mas é chato, né, a gente passar o ano inteiro acompanhando o campeonato com aqueles asteriscos lá na tábua de classificação de jogos atrasados. Bom, dos jogos que vão acontecer, teremos aí Red Bull Bragantino e Atlético lá em Bragança Paulista. O Atlético se complicou aí, né, perdendo do Corinthians em casa. Dadas as circunstâncias do jogo, eu achava que até o empate seria um bom resultado. Dadas as circunstâncias. Óbvio que seria muito melhor ter vencido o Corinthians. E agora vai ter que buscar pontuar aí contra o Bragantino fora de casa, um jogo que tende a ser muito equilibrado aí. Um empate vai ser bem-vindo aí, pelo menos na minha opinião, e vocês sabem que eu sou torcedor do Furacão, né, além de ser chavante. Deixa a opinião de vocês aí no comentário também. Outro jogo que para mim tende a ser muito equilibrado vai ser o jogo entre Coxa e São Paulo. Sou atleticano, mas na hora de analisar o Brasileirão aqui não tem clubismo na cidade. O Coxa está jogando um bom futebol e está surpreendendo, né? Tropeçou lá na primeira rodada quando o Bragantino em casa, mas foi devido às circunstâncias do jogo, e o técnico do Coxa está sendo corajoso, está pondo o time para frente e está dando resultado aí, não só na pontuação, mas está jogando um bom futebol, coisa que o São Paulo também, surpreendentemente, está fazendo aí nesse início de Brasileirão. Eu achava que o São Paulo estava correndo sério risco de cair até mesmo no Campeonato Paulista, há cerca de um mês. E olha a recuperação aí que o Tricolor está fazendo aí e está lá em cima na classificação. Então, para mim, esse jogo tende a ser muito equilibrado. Um outro jogo que tende a ser equilibrado é entre Grêmio e Galo Mineiro. Essas duas equipes são muito parecidas, aí qualquer resultado possível de acontecer, é um jogo totalmente imprevisível. Tem aí um jogo aí que pode ser, é muito cedo para dizer duelo de desesperados, né? Mas são duas equipes aí que tendem a lutar contra o rebaixamento durante o campeonato, que é entre Santos e Vasco. E o grande jogo da rodada aí, né, a grande vitrine aí para essa rodada é Palmeiras e Fluminense, dois times que estão lá em cima na classificação e que estão jogando o melhor futebol até o momento. E essas duas equipes estão desempenhando muito bem dentro de campo. Agora, para mim, um jogo que tem favoritos aqui são esses dois aqui, entre Remo e Internacional no Mangueirão. Para mim, o Remo é muito, mas muito favorito contra o Inter. Não pode deixar a chance de pontuar dentro de casa a equipe do Clube do Remo, que veio para essa Série A para se manter e para continuar na elite do futebol brasileiro em 2027. E o outro jogo é entre entre Cruzeiro e Corinthians, porque o jogo é em Minas Gerais e para mim o Corinthians é favorito contra o Cruzeiro, mesmo jogando fora de casa. Aliás, quem pegar o Cruzeiro nesse início de Brasileirão tem que tirar proveito, porque o Cruzeiro tem um baita do elenco, a tendência é melhorar, principalmente se trocar de técnico. Lembrando aí que o Tite, né, chegou no Cruzeiro lá querendo mudar tudo e tá afundando a raposa. Então eu acho que o Corinthians tem uma boa chance aí de tirar proveito dessa situação e de vencer fora de casa e entrar no G4. Mas e vocês, mocidade? O que vocês acham? Concordam comigo?
só esses dois jogos aí tem realmente favoritos, os dois são equilibrados, Palmeiras e Fluminense, será o melhor jogo da quarta rodada? Deixem as opiniões de vocês aí nos comentários para eu saber. E não se esqueçam de se inscreverem no canal se vocês ainda não foram inscritos e de deixar o likezão para nós. É isso aí, mocidade. Fiquem de olho aqui no canal que vai ter mais Brasileirão, vai ter mais reacts e muita novidade nesse ano de 2026. Tamo junto e até o próximo vídeo.